Bom dia, meus queridos irmãos. Estamos contentes e agradecidos a Deus por mais uma semana que se findou e por este domingo, o último domingo de outubro. Graças a Deus está chegando o tempo de retornarmos à igreja, o tempo para os nossos cultos. Então vamos agradecer a Deus por ter nos guardado, estar nos guardando até aqui. Vamos orar nesse instante, dando início ao nosso culto desta manhã. Nosso Pai, te agradecemos pela semana que nos deste e te agradecemos pelo teu cuidado e proteção até agora. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem nos guardado e protegido, o Senhor tem abençoado o teu povo. Pedimos, ó Pai, a tua bênção e direção para o nosso culto nesta manhã, que o Senhor possa nos conduzir e nos orientar para que tudo seja feito para a glória do teu nome. Abençoe as famílias de tua igreja, abençoa, ó Deus, outros irmãos espalhados por este Brasil e pelo mundo. Pedimos tuas bênçãos sobre cada um deles, sobre cada família. Abençoa-nos, ó Pai, para que possamos continuar te servindo e fazendo a tua obra e a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar, irmãos, o hino 382. 382. Vamos à igreja. Tenho gozo, alegria celeste, quando vou adorar ao Senhor, com os crentes em Cristo na igreja, quando juntos rendemos louvor. Oh, vem, 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 vem à igreja comigo, sim, vamos servir ao Senhor, pois maior alegria não temos do que ter comunhão em amor. Vamos, crentes em Cristo, à igreja, conversar com o nosso poder, escutar os seus hinos conselhos, recolher ricas bênçãos dos céus. Oh, vem, 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 e vem à igreja comigo, e vamos servir ao Senhor, pois maior alegria não temos do que ter comunhão em amor. Com prazer eu aguardo a chegada desse dia do meu Salvador. Nele, pois, a minha alma contente se derrama em ação de louvor. Oh, vem, 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 sim, vem à igreja comigo, sim, vamos servir ao Senhor, pois maior alegria não temos do que ter comunhão em amor. Ó meu mestre divino e amado, eu contigo desejo viver, tua igreja, tua causa e teu povo, quero sempre abraçar, defender.
isso é um motivo de alegria, de gozo, quando podemos estar juntos em culto na presença de Deus. Vamos ainda cantar o hino 410. 410. Felicidade no serviço. No serviço do meu reino eu sou feliz, satisfeito, abençoado, proclamando do meu reino a salvação. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida entregarei. Gozo, paz, felicidade, vem quem serve ao meu correr. No serviço do meu reino eu sou feliz, obediente, corajoso, na tristeza ou na alegria sem sorrir. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida entregarei. Gozo, paz, felicidade, em quem serve ao meu correr. No serviço do meu reino eu sou feliz, jubiloso e consagrado, ao seu lado desafio a todo mal. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida entregarei. Gozo, paz, felicidade, em quem serve a meu correr. No serviço do meu reino eu sou feliz, venturoso e decidido. Quando tenho no serviço gastarei, no serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida entregarei. Gozo, paz, felicidade, vem quem serve ao meu correr. Irmãos, nós vamos meditar agora na palavra de Deus e vamos abrir a palavra de Deus na Epístola de Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3, de 13 a 18. Tiago 3, de 13 a 18. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão e sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada, sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta é a sabedoria que desce lá do alto do céu. Antes,
Essa não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes, essa sabedoria que produz inveja e sentimento faccioso, ela é terrena, animal e demoníaca. Olha, irmãos, três características tremendamente ruins e negativas. A sabedoria que não é do alto, que não vem de Deus, mas que é do mundo, ela é terrena, animal e diabólica ou demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Mas olha a diferença agora. A sabedoria, porém, lá do alto, que vem de Deus, ela é, primeiramente, pura, depois pacífica, e nós vamos comentar uma por uma. Ela é, primeiramente, pura, depois pacífica, depois indulgente, depois tratável e depois é plena de misericórdia e depois de bons frutos. Ela é também impaciente. Então, irmãos, desculpe, houve aí uma interrupção, problema de internet, né? A queda da internet, mas estamos retornando. Nós estamos falando das dois tipos de sabedoria. E Tiago, apóstolo, ele descreve, ele explica muito bem. Primeiramente, ele define, ele caracteriza as duas sabedorias, a terrena e a divina, a que vem do mundo, a que caracteriza os homens sem Deus, e a sabedoria espiritual, ou seja, aquela que caracteriza as pessoas que amam a Deus. Então, ele fala, irmãos, que a sabedoria do mundo, ela é terrena, ou seja, se é do mundo, ela é de natureza terrena. Deus não tem nada a ver com essa sabedoria. Quando ele fala que ela também, a sabedoria do mundo, ela é animal e demoníaca. Animal e demoníaca. Ou seja, ela é de origem espiritual também. Só que a fonte geradora da sabedoria humana, da sabedoria terrena, é o próprio Satanás. Quando ele fala que é animal, quer dizer, a pessoa age pelo ímpeto, pelo instinto e não pela razão. Por isso é chamado de animal. E demoníaca, né? Porque a fonte geradora é Satanás. Aí ele fala o que é que a sabedoria terrena, não é? Ela produz, ela gera. Então ela gera inveja, ela gera sentimento faccioso. Facção tem a ver com partidos, né? As pessoas, ao invés de se unirem num bem comum, elas se separam e formam facções, formam grupos, para poderem então competir uns com os outros. E a palavra de Deus nos mostra diferente, como nós vamos ver com a sabedoria do alto, com a sabedoria de Deus. E aí ele fala que a sabedoria humana, terrena, ela causa confusão
ao invés de união e solidariedade, ela causa confusão e toda espécie de coisas ruins, ou seja, coisas que só trazem danos, coisas que só trazem prejuízos para a alma humana. E essa sabedoria humana, irmãos, ela não consulta a Deus, por isso que ela é demoníaca, porque os homens que dizem que essa sabedoria terrena, humana, eles se incham de orgulho e vaidade, ao invés de se colocarem no lugar de servos, de servir uns aos outros, de ajudar uns aos outros, eles se isolam, porque a competição, quando ele fala espírito faccioso, a facção, a disputa de lugar, disputa de posição, disputa de riquezas, né? Quem tem mais quer passar por cima do que tem menos, o que sabe mais humilha o que sabe menos. E no corpo de Cristo, irmãos, não é assim. Tanto o que tem mais, ou o que sabe mais, como o que tem menos e sabe menos, o valor e a importância é a mesma. Não há facção, não há espírito faccioso, não há competitividade, porque em Cristo nós somos um. Nós somos um porque Cristo é o cabeça, é o Senhor desse corpo, desse grupo, não é? Que vivencia a sabedoria do alto. Muito bem, irmãos. Vamos agora para o verso 17, onde ele fala que a sabedoria que vem lá do alto, ela é primeiramente pura. Aqui fala de pureza. O que é que nós entendemos por pureza? É claro que no dia a dia a gente está vivenciando, convivendo com isso. A água que nós tomamos, ela tem que ser pura. É por isso que muitos usam filtros para purificar a água, porque muitas águas que chegam às nossas casas, elas não têm pureza, elas podem causar doenças em quem ingere, em quem bebe dessa água. A água pura, ela faz bem à saúde. A água poluída, ela compromete a saúde de quem bebe. Então ele está dizendo, irmãos, que a sabedoria de Deus que vem do alto, ela não tem mistura, ela é pura, ela é cristalina, é diferente da sabedoria humana. Vamos abrir a palavra de Deus em Provérbios, capítulo 22 e versículo 11. Está escrito assim: o que ama a pureza do coração e é grácil no falar, terá por amigo o rei. E esse rei no Velho Testamento era um rei humano, mas hoje nós teremos, né, como amigo o Rei Jesus, o Senhor Jesus. Mas para quem ama e defende a pureza. 1 Timóteo, capítulo 4 e versículo 12, o apóstolo Paulo também nos fala o seguinte: ninguém despreze a tua mocidade, recomendando a Timóteo, que era jovem. Pelo contrário, torna-te padrão, modelo dos fiéis
na palavra, ele tinha que, né, estar envolvido com a palavra, no procedimento, ou seja, o nosso testemunho, no amor, falando da comunhão, na fé, que nos coloca na presença de Deus, e na pureza. Olha, Timóteo era um jovem, e ele estava cercado de pessoas impuras, de promiscuidades, e ele precisava se preservar disso. Aí Paulo fala para ele que ele tem que ser um exemplo também na pureza. Ele tinha que ser um jovem puro, isento da maldade, do pecado, né? Seja o pecado da imoralidade, o pecado moral, né? Ele tinha que se afastar dessas coisas. E também 1 João, capítulo 3, versículos 2 e 3, o apóstolo nos fala o seguinte, 1 João 3, 2 e 3, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, Jesus, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E ele reitera dizendo, e a si mesmo se purifica todo que nele, em Cristo, tem essa esperança, assim como Ele é puro. O que Ele está nos dizendo aqui é o seguinte, na medida em que nós vamos nos aproximando de Cristo, vamos, né, manter comunhão com Ele, isso vai nos levar a odiar o pecado, a odiar a impureza, a nos distanciarmos de tudo aquilo que é carnal, daquilo que é pecaminoso. Então, irmãos, a pureza, ela é consequência dessa sabedoria que nós recebemos ou foi implantada em nós pelo Espírito Santo de Deus. E depois, ele fala também, voltando a Tiago, né, capítulo 3, ele fala que essa sabedoria, ela também é pacífica. Lembram do que nós estudamos no domingo passado sobre a bem-aventurança do pacificador? Pois é, a sabedoria que vem de Deus, ela é pacífica. O crente é uma pessoa, ou pelo menos deve ser, uma pessoa pacífica, não irascível, não aquele que tem os nervos à flor da pele. Não, ele tem que ser um pacificador. Ele tem que dar exemplo e tem que ajudar os que não são pacíficos, não são pacificadores. É o que Jesus fala na bem-aventurança de Mateus capítulo 5, verso 9, que nós estudamos domingo passado. Ele também fala que a sabedoria que vem do alto, ela é moderada, ou seja, há equilíbrio na vida de quem usa ou tem a sabedoria que vem do alto, a sabedoria de Deus. Moderação em tudo falando, moderação no falar, moderação no brincar, moderação no vestir, moderação nos negócios, no agir, nos relacionamentos interpessoais. O crente tem que ser uma pessoa moderada. Vamos para 2 Timóteo, capítulo 1 e versículo 7. Olha o que Paulo fala a Timóteo. 2 Timóteo 1, 7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. O crente não é covarde, nem medroso, né? Não no sentido de o contrário de valentia, não é isso, mas ele não teme as ameaças do inimigo, ele não teme
o que o homem pode fazer contra ele. Então, Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas Ele tem nos dado espírito de poder, de amor e de moderação. O crente é uma pessoa equilibrada em tudo, até no comer. Até no comer. A Bíblia condena os glutões, a glutonaria, porque são pessoas que transformam a comida num Deus. Para ele a comida é um ídolo. Nós nos alimentamos para sobrevivência. É claro que deliciamos certas comidas, certos pratos, mas nós não transformamos a comida num Deus como muitos transformam, não é? Vivem para essa finalidade. Mas também, em quarto lugar, o apóstolo Tiago fala que a sabedoria que vem lá de cima, ela é tratada. A pessoa que tem a sabedoria de Deus, ela não é arrogante, não é obstinada, ela reconhece quando erra, quando comete os seus deslizes, quando é procurada, ela se humilha, ela abaixa a cabeça e aceita a repreensão, a exortação, o conselho com humildade. Na epístola escrita aos Romanos, o capítulo 12, versículos 16 e 17, o apóstolo Paulo fala assim: tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Olha aqui, em lugar de seres orgulhosos, vendo? Condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Verso 16: não torneis a ninguém o retribuir mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Nós temos que ser pessoas tratáveis, ou seja, estarmos sempre abertos, mesmo que seja uma crítica infundada, mesmo assim, nós não vamos bater boca nem discutir ou querermos defender a nossa imagem. Deus sabe que aquilo não é verdade, que alguém está lançando sobre você. O importante é que nós sejamos tratados. Ele também fala que a sabedoria que vem de cima, ela é cheia de misericórdia. É também uma bem-aventurança, né? Jesus diz: bem-aventurados os misericordiosos. O que quer dizer uma pessoa misericordiosa? É que ela se compadece do sofrimento alheio, da dor alheia, de quem está sofrendo, mesmo que seja um inimigo, uma pessoa que não gosta de você. Nós não vamos nos alegrar com o sofrimento nem mesmo dos nossos inimigos. Então, esta pessoa, ela é misericordiosa, não é? Misericordiosa. Em 1 Pedro, capítulo 3 e versículo 8, o apóstolo nos fala o seguinte, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8. O apóstolo nos declara o seguinte: finalmente sede todos de igual ânimo, compadecidos, temos que ter um coração, né, mole em relação à dor alheia, fraternalmente amigos, falando da
união e comunhão entre os crentes, misericordiosos. Olha aqui, nós temos que ser pessoas misericordiosas e humildes. Depois, irmãos, ele fala que a sabedoria que vem de Deus, ela produz bons frutos. Jesus disse: eu vos escolhi para que vades e deis fruto. Então, a sabedoria de Deus que está em nós, ela produz bons frutos. Nós sabemos que na natureza, na floresta, ou na chácara, no pomar, há muitos tipos de frutas, principalmente na floresta. E alguns frutos, eles são venenosos. Ao invés de alimentarem, eles matam, porque são frutos venenosos. E nós temos que saber que tipo de fruto nós estamos ingerindo, nós estamos comendo. E Tiago fala que os frutos que a sabedoria de Deus produz, eles são bons, né? Cheios do fruto da justiça, como fala Paulo na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 9. Mas também ele fala que a sabedoria que vem lá do alto, ela é imparcial. O que quer dizer isso? Você não toma partido. Não toma partido. Eu vou ficar do lado de fulano de tal porque ele é meu amigo, porque ela é minha amiga. Mesmo que seja errado. Não, irmão. Nós temos que ser imparciais em relação ao erro. Não importa quem seja, alguém da família, alguém de fora, alguém da igreja, se errou, se caiu, se pecou, nós não temos como ficar do lado e defender essa pessoa. Nós temos que ser imparciais. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, verso 21, o apóstolo Paulo fala assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos, que guardes esses conselhos, sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. E finalmente, ele fala que a sabedoria que vem de Deus, ela é sem hipocrisia. O crente não deve ser uma pessoa hipócrita. Sabe o que quer dizer? Hipocrisia é fingimento, é usar uma máscara, é usar uma cera no rosto, né? Por isso que tem a palavra sincero, sem cera, né? Sem fingimento, sem hipocrisia. Já viram aquelas pessoas que vêm abraçar você, mas depois você fica sabendo que ela falou mal de você pelas costas, para outro: como vai você, meu irmão, minha irmã? Os antigos diziam: esse é o abraço de tamanduá, né? Porque o tamanduá tem unhas, aquela unha pontiaguda, cada uma, né, nos seus braços, e se você receber um abraço de tamanduá, esse abraço pode matar, pode se encravar as unhas em você. E sabe que tem pessoas assim, irmãos? Nós precisamos ser pessoas sinceras, honestas, transparentes, sem hipocrisia. No Evangelho de Mateus, capítulo 6 e versículo 5, o Senhor Jesus nos fala assim: e quando orardes, não sereis como os hipócritas. Está vendo?
fariseus, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos homens. De verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Não sejamos como os hipócritas que fingem que querem imitar a verdade, mas no fundo eles são falsos. Então, irmãos, sem hipocrisia, para terminar, no falar, no relacionar-se, no orar, no cantar, enfim, em tudo que fizermos, nós temos que fazer sem hipocrisia, sermos pacificadores, sermos moderados, sermos tratáveis, sermos misericordiosos, produzirmos bons frutos, sermos imparciais e sem hipocrisia. Leiam em casa sempre esse texto de Tiago, capítulo 3, porque nós precisamos muito dele, porque nós corremos o risco, estamos sujeitos a cometermos um desses pecados aqui, mas nós precisamos sempre ter conosco e carregar conosco a sabedoria que vem lá do alto. Que Deus nos abençoe. Amém. Muito bem, irmãos. Nós vamos cantar nesse instante o hino 469. 469. Com valor, sem temor, por Cristo pronto para sofrer, bem alto erguer o seu pendão, a sua bandeira, filhos, sempre. Até quando? Até morrer. Né? Ó, sejamos todos a Jesus leais, está vendo? Lealdade, sinceridade. Os que na batalha sempre são fiéis, com Ele reinarão. É 469. Um perdão real, sem temor, amor soldados ser, corajosos por ser tudo defender, achando para o céu, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto
Nós estamos chegando ao final do nosso culto dessa manhã e nós vamos orar. E à noite, a partir das 19h15, estaremos aqui novamente com a graça de Deus. Vamos orar. Senhor, te agradecemos pela tua palavra nesta manhã. Te agradecemos porque o Senhor é fiel e o Senhor cuida de cada um de nós e deseja, Senhor, nosso progresso espiritual, cada dia renunciando, abandonando aquilo que é da carne e que nos traz prejuízos, tanto físicos como espirituais. Que nós possamos, ó Deus, abraçar a sabedoria tua, a sabedoria que vem do alto, e renunciarmos completamente à sabedoria mundana, porque ela é animal e diabólica, mas que nós sejamos pessoas sábias, humildes, tratáveis, corações quebrantados, sempre dispostos a fazermos a tua vontade. Dá-nos a providência e direção no restante deste dia, em nome de Jesus. Amém.